conferência assim, eu me sinto o mais privilegiado de todos, porque com uma mensagem após a outra, basicamente o meu dia inteiro está mergulhado na palavra de Deus, preparando as próximas mensagens, revisando, lendo, estudando e orando. Essa bênção do pregador. Eu não sei por que Deus nos leva para certos textos. Essa outra vantagem da exposição bíblica. Eu não sei a sua experiência, pastor, mas da nossa igreja, aqueles textos que eu não queria nunca ter que pregar. Eu nunca escolheria pregar aquele texto. São justamente os textos que mais atendem necessidades do povo, que mais dão retorno para mim. Parece que o nosso coração tem um vazio do tamanho de certos livros da Bíblia. Nosso coração tem um vácuo tamanho Ageu, Abacuque, 3 João. E cada livro bíblico preenche aquele espaço, nos esculpindo pela palavra de Deus, que é como um martelo, a imagem de Cristo Jesus, nas mãos do Espírito Santo, usando o que Jeremias chama o martelo que esmiuça pedra, nossa vida, mármore, granito, que ele quer esculpir. E sempre Jesus olhando, o Espírito olhando Jesus, o original, o primogênito dos mortos. E o alvo dele aqui na terra é usar tudo, que nem um índio no meio do mato, que não desperdiça absolutamente nada da sua caça. Deus faz isso, para que tudo coopere para o bem. Qual é o bem? Romanos 8, 29. De sermos conformes à imagem do seu Filho. Agora, às vezes dói. Tem textos, pregações, princípios que nos machucam. Eu não tenho prazer nisso. Em ser um instrumento, talhadeira de Deus, que Ele usa a palavra aplicando na sua vida, mas como é bom mudarmos, sermos um pouquinho mais parecidos com Jesus como resultado dessa conferência. Desafiados algumas áreas em que talvez nós apoiávamos a nossa vida, nossa esperança, e de repente descobrimos pelo homem mais sábio da face da terra que isso não funciona. Agora, ora, jovem. Lembra-te do teu Criador agora. Aprenda da experiência desse homem e de outros, na multidão de conselheiros, para você acertar na sua vida. Essa área do dinheiro é que desvia mais pessoas, junto com a área da sexualidade. Justamente as duas áreas que o sábio destaca. Capítulo 6, na nossa sequência, a nossa última mensagem, tecnicamente, pastor, na conferência, mas amanhã à noite eu preciso levar aqueles que estiverem aqui um passo além para fazer a dobradiça do livro e já começar a parte em que o autor olha mais por cima do sol e dar algumas receitas do que é sabedoria bíblica. Tudo isso culmina na mensagem que iniciou a nossa conferência quando eu fiquei atrasado por causa do voo. Só 12 versículos. Capítulo 6, ele continua falando do mesmo assunto. O autor, comentarista Philip Ryken, pastor da 10ª Igreja Presbiteriana de Filadélfia, perto da minha casa, conta a história de um pintor famoso chamado Quentin Massys. O retrato chama-se O Cambista e Sua Esposa. Poderia ter sido pintado por Salomão. Dentro do quadro, um cambista em Holanda, em 1514,
Uma época em que, pela Inquisição espanhola, muitos foram expulsos das suas próprias casas e encontravam-se na Holanda, necessitando cambiar o seu dinheiro. Então surgiu-se uma classe média de cambistas. E o cambista no retrato está contando o seu dinheiro, investigando, inspecionando uma moeda. A esposa dele tem um livro devocional na frente dela. Tem um desenho de Jesus e a Virgem Maria. Só que ela está distraída pelo dinheiro. Os dois com um olhar meio anestesiado. E ela distraída pelos bens do marido. Tem um outro detalhe no retrato que Massis incluiu, talvez para cutucar o povo da sua época. Não somente o que está acontecendo na cena, o desvio do olhar de Jesus pelos bens desse mundo, mas um antídoto para isso. Mas isso só vou contar no final da mensagem. Não vá embora. O autor de Eclesiastes está preocupado que as experiências da vida deles não sejam nossas. Ele quer nos preparar para o nosso encontro final com o juiz de toda a terra. Você sabe que, paralelamente, é isso que todo pregador e toda a exposição bíblica visa? Escuta o que Paulo diz para o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 4. Eu já mencionei, já temos falado várias vezes, mas é muito apropriado numa conferência de exposição bíblica. Escuta as palavras do apóstolo Paulo, as últimas. O último capítulo que ele escreve antes de ser decapitado por amor a Jesus. Para seu jovem ministro na fé, Timóteo, o filho na fé, ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. São palavras solenes. Como se Paulo tivesse a sua mão na Bíblia, ou Timóteo melhor. Só que ele diz que há de julgar vivos e mortos, crentes e descrentes. Pessoas são eternas pela sua manifestação e pelo seu reino. Opa, Paulo, o que é tão importante, o que o Senhor quer que eu saiba no meu ministério? E agora ele diz: prega a palavra. Porque as pessoas para quem você prega, todas elas, vivos e mortos, um dia comparecerão diante do tribunal do trono de Deus. Alguns para serem condenados, suas obras avaliadas, outros livres pelo sangue de Jesus para serem premiados. Mas de qualquer jeito, Timóteo, sua tarefa é preparar homens e mulheres para seu encontro final com o juiz do universo. Sério isso? Mas Salomão também faz isso. Ele não quer que desperdicemos a nossa vida correndo atrás do vento. Olha o que ele diz no capítulo 7, versículos 1 e 2. 7. Veremos amanhã à noite. No versículo 2 de capítulo 7, ele fala um paradoxo que é difícil entender. Melhor é ir à casa onde há luto, pranto, morte, do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens. E os vivos que o tomem em consideração. Eu não sei sobre você, mas se eu tenho 2 convites, para um funeral e para uma festa, eu vou para a festa.
É muito mórbido isso. Mas é melhor para a sua vida. Sabendo que todos nós terminaremos nossa vida num caixão. Me desculpa, gente, ser tão pessimista assim, mas é verdade. Eu vi as últimas estatísticas, 1 em 1 morre. Não tem jeito, a não ser que Jesus volte antes. Algum dia, 25 pessoas ou 2.500 pessoas estarão olhando para você. Alguns homens vão carregar você até o seu destino final, temporário. Colocar você no chão, vão chorar, falar coisas muito boas a seu respeito, eu espero. Eu já estou escrevendo um script para minha esposa, para ter ser lido lá. Não estou fazendo isso. E sabe o que vai acontecer depois disso? Eles vão voltar para o seu serviço, para a sua escola. Em algum momento, seus pertences serão vendidos por R$1,99. A sua família vai lembrar de você, mas aos poucos até isso vai dissipando. Meus irmãos, nós temos os vivos que tomar isso em consideração, porque isso afeta a maneira como nós vivemos. Só Deus é que vai lembrar as coisas. Então, como o pastor já falou no final, na sua oração, no final da primeira parte. São esses investimentos que permanecerão, o resto vai ser derretido. Salomão quer que saibamos que nós temos que nos preparar para aquele dia. Circulou na internet um tempo atrás e, infelizmente, uma declaração que muitos atribuíram ao Steve Jobs, fundador da Apple. Eu investiguei e não é dele. Ele não falou isso no leito de morte, mas alguém falou. Ou pelo menos escreveu. E as palavras captam muito bem o que Eclesiastes diz. Diz assim: cheguei ao topo do sucesso nos negócios. Aos olhos dos outros, minha vida tem sido símbolo de sucesso. No entanto, além do trabalho, tenho pouca alegria. Neste momento, estou na cama de um hospital, lembrando de toda a minha vida, e percebo que todos os elogios e riquezas dos quais estava tão orgulhoso tornaram-se insignificantes na iminência da morte. No escuro, quando só escuto o ruído dos equipamentos de respiração artificial, eu posso sentir a respiração da morte se aproximar. Você sabe qual é a cama mais cara do mundo? A de um hospital. Se você tem dinheiro, pode pagar alguém para dirigir seu carro, só que não pode pagar alguém para sofrer sua doença. Seja qual for a fase da vida em que estamos agora, no final teremos de enfrentar o dia em que as cortinas se abaixam. Por isso, valorize o amor pela sua família, pelo seu companheiro, pelos seus amigos. Trate-se bem e cuide do próximo. Parece Eclesiastes. Só que não deixa Deus dentro da equação. O texto continua fazendo esse raio-x do nosso coração, expondo as coisas em que dependemos. Eu gosto muito de uma paráfrase que Randy Alcorn faz do texto que acabamos de estudar. De forma poética, ele diz: quanto mais você tem, mais você quer. Parafraseando os versículos que acabamos de estudar. Quanto mais você tem, menos você fica satisfeito. Quanto mais você tem, mais pessoas, inclusive o governo, que irão atrás do que você tem. Quanto mais você tem, mais você descobre que não te faz bem. Quanto mais você tem com que se preocupar. Quanto mais você tem, mais você pode se machucar tentando guardá-lo. Quanto mais você tem para perder. Quanto mais você tem, mais você deixará para trás. Foi isso que acabamos de ver. Agora, gente, por favor, deixa eu esclarecer e nós já vamos atacar esses 12 versículos que fecha a primeira metade do livro todo.
É uma bênção ter dinheiro, ter casa própria, bicicleta própria, carro próprio, saldo no banco. Por favor, entenda bem, Salomão era o homem mais rico na face da terra. A questão não é dinheiro, a questão é coração. Entre as pessoas mais felizes que eu conheço e mais abençoadas, são homens ricos, sujos de rico. Eu não sei se pode falar assim. Podre de rico, podre de rico. Podre de rico, mas só abençoam pessoas. Vivem, o Deus abençoa. A maioria de nós, eu também, Deus não pode confiar muitos bens, muita riqueza. Porque sabe que vai estrangular o nosso coração. Mas como é uma bênção. Os missionários aqui presentes, pastores, líderes, já fomos abençoados por pessoas assim, que não vivem para os seus bens, vivem para abençoar pessoas. Se Deus te considera essa bênção, seja fiel, não permita que isso infiltre o seu coração, seja um canal de bênção e louve a Deus e aproveite do que você tem. Com a bênção de Deus, não sinta-se culpado. É benção. Mas a maioria de nós não consegue. A grande ideia desse texto. Vocês percebem, tanto que o pastor falou na primeira noite, como a gente só modifica, mas a mensagem é a mesma. Em vez de correr atrás da riqueza para amanhã, curta os presentes de Deus hoje e invista o que você tem para sempre. Posso repetir? Claro que posso, eu tenho um microfone, né? O microfone tem dado muito poder. Em vez de correr atrás da riqueza, só pensando amanhã. Curta os presentes de Deus hoje, com coração grato, de louvor. Pare de reclamar. Problema de rico. Invista o que você tem para sempre. Seja estratégico. Junto com a sua família. Agora é o texto. Nós já vimos a pobreza da riqueza. Agora veremos o paradoxo da riqueza. O texto tem uma estrutura fascinante. Quando pregamos um texto, a gente tem que abrir o texto. Inclusive, nós, ministros, professores, seremos julgados, avaliados e premiados por Deus pela nossa fidelidade em manejar bem a palavra. Quando 2 Timóteo 2,15 diz isso, a palavra manejar bem é abrir direito. O que nós vimos é como uma escada. No capítulo anterior, ele falou da insatisfação do dinheiro, da desventura e da morte que liquida tudo isso. Da pessoa rica, mas que não tem capacidade de curtir a vida. Mas quando ele passou por cima do sol, tudo isso de baixo, ele disse, mas espera aí. É bênção de Deus, curtir os presentes de Deus no temor do Senhor. Ele engoliu o ar puro e depois ele submerge de novo. Em ordem invertida. Ele fala da incapacidade de curtir a vida, a desventura da morte e da insatisfação. Mais uma vez, para nos lembrar, não é isso que deve ser o centro da nossa vida. São 5 personagens que nós vamos encontrar aqui no paradoxo da riqueza. Veja se você acompanha aqui. O rico pobre. O abençoado maldito. O trabalhador frustrado. O sonhador que tem pesadelo. O forte fraco. E terminando a primeira metade do livro. Um grito por socorro. Vamos ver tudo isso e muito mais nesse mesmo bate-canal. Eu estou gostando do meu tempo aqui, pastor. Eu acho que eu vou ficar. O rico pobre. Versículos 1 e 2. Capítulo 6. Ao mal que vi,
Mais uma observação empírica, debaixo do sol, ainda sem Deus, debaixo do sol, e que pesa sobre os homens. Literalmente, é muito para mim. Eu não aguento mais. O que é isso? É bênção pela metade. É ter queijo sem faca na mão. É ter faca, mas não ter queijo. Bênção pela metade pode ser maldição. Olha o versículo 2. O que ele viu? O homem a quem Deus conferiu riquezas. É só Deus que dá. Bens e honra. O cara é famoso e rico. O que mais ele poderia querer? Só que, desculpa, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. O que Eclesiastes, Salomão falou no capítulo 2. Mas, aqui é a maldita mas. Mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes o estranho o come. Também isto é vaidade e grave aflição. O homem tem tudo e ele tem nada. O nosso ditado que diz ter o queijo e faca nas mãos é bênção. Você tem a bênção e você tem como desfrutar da bênção. Mas essa pessoa gastou sua vida em prol daquilo que esvanece, desaparece. E ele fica sem nada. Ele não tem o prazer que Deus concedeu no capítulo 5 para aquele que teme a Deus. Lembra alguns versículos antes? Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, a mesma coisa. E lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Só que essa aqui não tem isso. Virou seu Deus. É bênção pela metade que vira maldição. Jovem, pense comigo, outra situação. É muito melhor ser solteiro que quer ser casado do que casado que quer ser solteiro. Quem come apressado, come cru e depois vomita. Na pressa, no desespero de achar um candidato para casamento, pesca qualquer fulano. Talvez nem conheça Jesus. Mas você precisa se casar. E você entra num buraco. E agora não tem saída. Desejamos tanto ter filhos. Temos o queijo nas mãos, mas não educamos nossos filhos no temor do Senhor. E os próprios filhos acabam dando uma facada nas nossas costas. Essa ideia. Já falamos que nós não nascemos com satisfação garantida sua vida de volta. Se viver para os bens, nós seremos decepcionados. O texto diz, o estranho o come. Nós não sabemos exatamente como, ou é porque ele não conseguiu. Eu já ouvi várias histórias de ricos. Nelson Rockefeller, o homem mais rico da sua época, com 53 anos de idade, só conseguia comer biscoitos com água. Ele levava outros ricaços para grandes restaurantes e ele comia biscoito enquanto o outro tinha filé mignon e lagosta e camarão no alho e picanha com... Uba, tá bom, né? Essa hora não é legal fazer isso com vocês. Ele não curtia nada disso. O homem mais rico do mundo. Talvez por guerra, talvez por causa de impostos, assaltos, corrupção, tudo que nós já vimos no texto, múltiplos casamentos e pensão que tem que pagar para tudo isso. Ele não tem como curtir os seus bens.
grande mal. O rico, mas de fato é pobre. O segundo está nos versículos 3 e 4. O abençoado, 3 a 6. O abençoado maldito, ou maldito abençoado, depende de como você quer. É impressionante, é muito triste. Esses versículos são entre os mais tristes, mais sombrios de todo o livro. Versículo 3. Se alguém gerar 100 filhos. Eu sei que vocês deram risada quando eu falei que eu tenho 6. Imagina 100. Nas Escrituras é a maior marca de bênção. Esterilidade era considerada algo muito, muito difícil, horrível. Mas ter filhos e ter muitos filhos é bênção sobre bênção. Imagina o legado de alguém que tem 100 filhos. Segunda bênção. E viver muitos anos. Até avançada idade. Mais tarde, no versículo 6, ele diz, ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos. Imagina, 2 vezes Metusalém. 2000 anos e 100 filhos. Mas ele tem faca e queijo nas mãos. Para fazer o que ele quiser. Impactar a vida para a eternidade. As 2 maiores bênçãos do Antigo Testamento eram longevidade e ser frutífero na descendência. Mas a bênção virou maldição. No contexto, porque ele não sabia investir no eterno. Olha o que diz versículo 3. A sua alma não se fartar do bem. E além disso, ele não curte o que ele tem. Os dias dele são como aquele que come nas trevas, com mágoas e doença no coração. Ele não sabe descansar no Senhor, ele só anda preocupado, ele não investe nos seus filhos, ele esquece dos seus filhos. Mas o que acontece? Olha a tragédia. Ele não tem sepultura. Além disso, não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Que é isso? É uma vida desperdiçada. Por causa da maldita riqueza. 100 filhos. 2000 anos. E desperdiçou tudo. Ninguém vai no seu culto fúnebre. Talvez, essa aqui, acho que o meu maior pesadelo. Eu vou morrer e ninguém vai lá no meu culto fúnebre. Então eu vou pagar as pessoas para irem. Pelo menos fazer um show. Não, estou brincando. É tragédia. E na cultura do Velho Testamento, mais ainda, imagina, você tem 2000 anos para impactar a vida de pessoas. Você deveria ter milhares de pessoas abençoando a Deus pelo fato de que você viveu, celebrando a sua vida. No mínimo, você tem 100 filhos, queridos, amados, que você investiu a sua vida, e seus netos, e bisnetos, e tataranetos. Eu não sei o que vem depois, pentágono netos, não sei o que tem. Todos eles congregados no seu culto fúnebre, mas ninguém vai. Porque você foi um Scrooge. Você é abençoado duplamente, mas um maldito porque você desperdiçou. Autor Warren Wiersbe, pastor, diz assim: o que adianta acrescentar anos à sua vida se você não acrescentar vida aos seus anos? A tragédia, 100 filhos, mais 2000 anos, leva para 0 impacto. Outro autor disse isso. É melhor morrer ao nascer
do que abortar toda a sua vida. Olha o que o texto diz aqui nos versículos 4 e 5. Explica por que um aborto é mais feliz. Pois debalde, rapidamente vem o aborto, em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Os pais deram algum nome. A criança foi querida, foi abençoada, foi amada, pelo menos pelos seus pais. Essa criança é muito mais feliz. É interessante. Talvez pela porta dos fundos nós temos mais um daqueles textos que sugere que a criança abortada, a criança que morre logo após o nascimento, é feliz. Que de alguma forma sobrenatural Deus aplica a verdade do Evangelho para o morto em seus delitos e pecados como todos nós. Eu tenho essa esperança para crianças que morrem ou que são abortadas. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro que viveu 2000 anos e tem 100 filhos. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, não investisse no eterno. Porventura, não vão todos para o mesmo lugar? Só que mais feliz é aquela criança. Desperdiçou sua vida, sua família por causa do trabalho. Não faça isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão você trabalha, levanta cedo, dorme tarde. A herança do Senhor são os seus filhos. Invista na sua herança. Número 3. O rico pobre, o abençoado maldito. Versículos 7 e 8. O trabalhador frustrado, vazio. Ele volta a tratar disso. Todo o trabalho do homem é para sua boca. Contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. O que ele está dizendo? Mais uma vez, a insatisfação e as necessidades da vida. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Resumidamente, você trabalha para comer, só que amanhã você tem que trabalhar de novo para comer de novo. Todo belo dia a gente tem que continuar trabalhando para satisfazer nosso apetite, que representa toda a nossa vida. Nunca nós descansamos, nunca nós ficamos satisfeitos. Ele já falou isso antes: tudo quanto desejaram meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. Isso era a recompensa de todas elas. Eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, nenhum proveito havia debaixo do sol. O que nós já vimos, somos insatisfeitos. Conta-se a história de Pompeia. A minha filha já foi para visitar o lugar onde a explosão de um vulcão, numa questão de minutos, cobriu Pompeia por completo em cinzas. Mas o que de fato matou as pessoas foram temperaturas de acima de 250 graus. Queimaram os pulmões instantaneamente, não tiveram chance, mas tentaram fugir, tentaram escapar. Não é essa pessoa, congelada, parada no tempo, mas uma outra estátua. É de uma mulher cujos pés estão indo em direção ao portão da cidade, mas o corpo todo é virado para trás para pegar pérolas preciosas que havia deixado em cima da mesa. E para todo o tempo, ela é congelada assim. Um símbolo do nosso desvio de coração. A salvação está pela frente, mas as coisas dessa vida são tão importantes. O trabalhador frustrado, porque nunca se satisfaz com o que tem. Essa mensagem que ele deixa de novo. Warren Wiersbe também diz assim: se focarmos mais nos dons do que o doador, nós somos idólatras.
Se aceitarmos seus presentes, mas reclamamos de tudo, nós somos ingratos. Se acumularmos seus presentes sem compartilhá-los com outros, nós somos indulgentes. Mas se nos dedicarmos à sua vontade, para usar o que Ele nos dá para a sua glória, então podemos gozar da vida e ficarmos contentes. O quarto personagem paradoxo. O sonhador que só tem pesadelo. Olha o versículo 9, só esse versículo. Diz assim: melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. É um dos primeiros ditados, melhor uma coisa do que outra. Literalmente, no texto hebraico, é bom é isso do que aquilo. Nós veremos um monte disso no capítulo 7, respondendo à pergunta final do capítulo 6. Quem sabe o que é bom para o homem? Agora ele entra com a perspectiva por cima do sol. Ele diz, bom é isso, bom é aquilo, bom é outra coisa. Há coisas boas com a perspectiva do alto. Ele já começa aqui. Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cabeça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. NVI, vocês muitos estão lendo. Melhor é contentar-se com o que os olhos veem, o que você tem, do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. A nova versão transformadora. Aproveite o que você tem, em vez de desejar o que não tem. É que ele está dizendo o paradoxo. Você sonha em ter e não aprecia o que você já tem. O segredo do contentamento não é ter mais, é querer menos. Nós temos um ditado que diz isso. Mais vale um pássaro na mão, o quê? Do que dois voando. Provérbios adverte contra o sonhador que só pensa em grandes projetos avarentos. Em todo o trabalho, há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria, pobreza. Aquele que tem olhos invejosos, arregalados, corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. O sonhador que tem pesadelo. Último personagem. O forte, porque ele acha que é rico, quando de fato é impotente, fraco. Versículos 10 e 11. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome. Opa, dar nome é sinal de autoridade. Quem está dando o nome é Deus. Ele é soberano. Você pode crescer na sua riqueza, você não muda por um segundo a data do seu funeral. Deus já deu esse nome, tudo já foi previsto. E sabe-se o que é o homem? E que não pode contender com quem é mais forte do que ele. O rico pode crescer em seus bens e seu poder aqui na terra, mas no fim, sabe o que é o homem? Pó. O homem acha que é forte, mas ele não resiste a Deus. É isso que ele está dizendo. Então ele está dizendo para o rico, baixa a bola, meu. Daqui a pouco você é pó. Deus é soberano, Deus é todo poderoso. E você não pode contender aquela ideia de não se endireita o que está torto. Não adianta discutir com Deus. Inclusive no versículo 11, é certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade. De fato, a palavra coisas é a palavra palavras. Há muitas palavras que só aumentam a vaidade, mas que aproveitem só o homem. Está falando, não adianta discutir com Deus, argumentar com Deus, reclamar para Deus. Ele não vai mudar por sua causa.
Quanto mais palavras, mais tolices e sem nenhum proveito. Jó descobriu isso. Lembra do capítulo 40 de Jó? Depois de todo aquele debate, os amigos falsos de Jó e tudo mais, mas Jó também reclamou muito. Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus que responda. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei, não replicarei, aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Um ricaço que perdeu tudo, reclamou, e Deus fala: baixa a bola. Quem é você? E aqui termina. Esse é o capítulo mais sombrio do livro todo, por isso eu precisava terminar isso para chegarmos amanhã no capítulo 7. E o avanço em direção ao alvo, mesmo que em todo o livro ele já tem falado a solução de tudo isso. Versículo 12 é estratégico. Versículo 12 é portal que abre o resto do livro de Eclesiastes, porque ele faz 2 perguntas que só tem uma resposta. Olha o versículo 12. Pois quem sabe o que é bom, essa palavra-chave. Quem sabe o que é bom é sabedoria. Para o homem, durante os poucos dias da sua vida, quem sabe o que é o melhor investimento, quem sabe como nós devemos viver nesses anos de vaidade, os quais gasta como sombra. Primeira pergunta, quem sabe? Quais são os melhores investimentos? Segunda pergunta, quem pode declarar ao homem o que será depois dele, debaixo do sol? Últimas palavras da primeira metade do livro. Quem pode saber? Quem sabe o que acontece amanhã para nós fazermos os melhores investimentos? Se eu soubesse o que vai acontecer na bolsa de valores, amanhã eu faço um investimento naquelas ações, mas eu não sei. Qual a resposta às 2 perguntas? É uma só. Deus. Deus sabe o que é bom e Ele revela isso para nós. Ele já nos deu o mapa do labirinto. Quem sabe o que vai acontecer amanhã para fazermos os melhores investimentos? Deus sabe a perspectiva do alto. Por isso, a partir do capítulo 7, Ele vai revelar isso para nós. O que é bom e o que permanece. O que tem substância. O que é eterno. Isso nos lembra da pergunta no capítulo 3. Quem sabe que o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Quem sabe? Resposta é a mesma. Deus sabe. Ele revela para nós. Lembra que eu falei sobre um detalhe do retrato de 1514 de Massis? Em que ele cutucava o povo da sua época em termos da sua avareza, materialismo. Com a mulher piedosa, distraída pelo dinheiro do marido. Mas aqui em cima da mesa, Massis pintou um espelho. É difícil enxergarmos, mas quando olhamos mais de perto, descobrimos que é o reflexo do próprio artista Massis, que se autorretratou dentro daquele espelho, olhando para uma igreja fora de uma janela em formato de cruz. Parece que Massis queria dar uma justaposição, uma alternativa. Ele mesmo está com olhos fixos na cruz, com braço estendido para Jesus. Em contraste com o casal avarento. E é isso que nós entendemos à luz da Bíblia como um todo. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Não podeis servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Ele vai cuidar dessas coisas. Que Deus os abençoe. Amém.